Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do julgamento do Bolsonaro, o que aconteceu agora na parte da manhã. Tá? O julgamento está acontecendo ainda, por enquanto o Alexandre de Moraes ainda está tratando das preliminares, nem começou o voto dele propriamente ainda, tá? Mas já teve divergência com o Fux. Isso é uma coisa muito positiva. O Fux falou que vai voltar às preliminares. Certamente, se ele vai voltar às preliminares, não vai ser para aceitar as preliminares, tal como o Alexandre de Moraes espera. Certamente vai ser para questionar essas preliminares, né? E em havendo questionamento dessas preliminares, a coisa pode ficar complicada. Abre mais um caminho para recurso, né, o recurso infringente nas preliminares e pode influenciar outros julgadores também. Vamos entender esse caso aqui porque eu gostei da posição do Fux, tá? Aparentemente vai ter confusão mesmo no voto dele, ele não vai baixar a cabeça como algumas pessoas imaginavam, né? Essa notícia foi sugerida por A Pipa do Xandão Não Sobe Mais, Fui no Banheiro do STF Soltar um Barroso e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o dia hoje está pegando fogo, né? O Nepal, o governo caiu no Nepal, um monte de protesto, né? Botaram fogo em todo mundo, pegaram os ministros todos na porrada. É uma coisa linda de se ver lá no Nepal, né? Lá Israel atacou o Catar. Então, o Catar, que é um país soberano lá do Oriente Médio, mas que estava ajudando o Hamas, né? Ali na faixa de Gaza, Israel atacou o Catar. Estou falando sobre isso lá no Mundo e Revolução. E agora temos o julgamento do Bolsonaro. Está pegando fogo o dia hoje, né? Hoje vai ser um dia com muitas notícias. Enfim, vou falar então agora sobre o que aconteceu na parte da manhã, o julgamento. Manhã do dia 9 de setembro, tá, gente? Porque o julgamento vai continuar e deve ter mais coisa à tarde. É possível que o voto do Fux aconteça ainda hoje à tarde. E aí, certamente, eu imagino que nós vamos ter novidades nesse voto do Fux aqui, tá? Bom, começou com o Alexandre de Moraes fazendo a leitura, enfrentando as preliminares, e como a gente imaginava, ele falou que não iria repassar as preliminares, porque na visão dele, todas elas já tinham sido enfrentadas antes, né? Só que aí o Fux lembrou ele, não, foram enfrentadas na denúncia. Uma coisa é preliminar para a denúncia, outra coisa é preliminar para o julgamento. Ah, mas é a mesma preliminar. Não, é a mesma preliminar, mas o peso agora é diferente, né? Porque a denúncia é meramente você aceitar, investigar o caso, levantar o caso, avançar com as provas, estudar o que está acontecendo. Então, uma coisa é isso, você, né, preliminar para isso. Ah, não, para isso eu acho que não tem problema. Agora, no julgamento é outra história. Preliminar para condenar alguém é um peso muito mais sério, então você tem que avaliar aquela preliminar com mais cuidado. E o Fux já deixou claro que ele vai fazer essa avaliação, né? O Alexandre de Moraes não gostou, não. O Alexandre de Moraes está nervoso pra caramba, como é de se imaginar nessa história, arrumando briga com todo mundo lá, né? Bom, o voto do Alexandre de Moraes, ninguém tem dúvida, né? Tá aqui, ele mostrou aqui a organização criminosa, fez o PowerPoint dele aqui. É curioso, né? É sistemático que o PowerPoint do Lula foi feito pelo PGR, né? Foi feito pelo procurador, né? Lembra aquilo que eu falo sempre para vocês, o procurador tem mesmo a função de acusar, né, de culpar as pessoas, né? Então, de certa forma, você pode discordar dele, mas ele está na posição correta, o PGR está fazendo a coisa correta. O juiz é quem deveria ser isento, né? E no caso do Alexandre de Moraes, ele dá todas as dicas de que ele não é isento, que ele que quer condenar mesmo, e tanto que ele que fez o PPT aqui, fez o PowerPoint para o pessoal poder contrabalançar o do Lula, né? Como eu já falei para vocês, uma das ideias desse pessoal, além de tirar o Bolsonaro da política, é tentar dizer que o Bolsonaro é a mesma coisa que o Lula. Vocês já ouviram vários esquerdosos, vários pessoal da isentosfera falando a mesma coisa, né? Que Bolsonaro é o mesmo que o Lula. Então eles querem fazer essa equivalência falsa, que não tem como fazer equivalência, porque tá mais do que na cara que esse processo é totalmente viciado, não tem prova nenhuma de nada, ao passo que o do Lula não, do Lula foi verdadeiro, o Lula realmente foram anos levantando provas na primeira instância, confirmado pela segunda instância, com tudo aquilo desenrolando de forma aberta, né? O STF não, tudo na correria, correndo para evitar que o Bolsonaro concorra nas eleições ano que vem, um monte de atropelos e não sei o que lá.
ordem do Alex Soros e do Jorge Soros para tentar achar uma solução para a esquerda que seja proibir todo mundo, né? Eles querem usar o caso do Brasil como uma forma, né, de resolver o problema na Europa da direita. A esquerda está perdendo força na Europa, então eles querem dizer, ah não, o Brasil fez assim, vamos fazer aqui também, é só prender todo mundo da direita que acabou o problema, né? Aí a esquerda volta a ganhar a eleição, né? O que eles estão querendo. Então, bom, o voto do Alexandre de Moraes está mais do que claro que é tendencioso, ele está sendo um acusador, não um juiz, e mais uma vez fez aqui o PPT mostrando o Bolsonaro como líder da quadrilha, segundo ele, né? E rebateu a crítica aqui, ó. A ideia de que o juiz deve ser uma samambaia jurídica durante o processo não tem nenhuma ligação com o sistema acusatório. Não, Alexandre de Moraes, samambaia jurídica é exatamente o que se espera do juiz, a isenção completa. Ele tem que ser totalmente isento, não pode estar nem de um lado nem de outro. Tem que ser uma samambaia mesmo, para ser o cara que vai dizer só quem está certo, né? Então, isso, ele está falando aqui, está reclamando, por quê? Porque estão acusando ele de ser tendencioso, de já ter acusado o Bolsonaro. E todo mundo percebe isso, né? O Alexandre de Moraes tem uma rixa direta com o Bolsonaro. Ou isso, ou então ele está recebendo uma grana tão grande do Jorge Soros que, né, resolveu vestir essa camisa com muita força mesmo, né? Então, aqui, e não cabe a nenhum advogado censurar um magistrado dizendo o número de perguntas que ele deve fazer. Não, ninguém te censurou, ninguém te proibiu de fazer pergunta, não, Alexandre. Tanto que você fez as perguntas todas, né? O que o advogado está ressaltando é o fato de que claramente você é a acusação. Você está acusando o Bolsonaro. Você não é o juiz que está julgando o caso de forma parcial, você é exatamente um acusador. Você está de um lado, você tem um lado nessa história, né? Enfim, esse foi o clima. Agora, como eu falei para vocês, ainda está no julgamento das preliminares. Em determinado momento, teve uma coisa engraçada aqui. A esquerda está comemorando isso. Não porque o Alexandre de Moraes deu um tapa no Fux. O Dino e o Moraes deram um tapa no Fux e não sei o que lá. Eu não sei se eles perceberam o problema aqui, né? Ok, é verdade, né? Deram uma cortada no Fux ali, mas o problema dessa história é que do ponto de vista jurídico, né, lacração no julgamento não quer dizer nada, né? O que aconteceu? Em determinado momento, o ministro Dino pediu uma parte no voto do Alexandre de Moraes, né? Aí o Fux falou, olha, mas nós combinamos dos ministros votarem direto, sem intervenção de outros colegas. O Alexandre de Moraes, não, mas eu concedi esse aparte normalmente. O Fux falou, não, mas eu não vou conceder. Aí o ministro Alexandre de Moraes, mas esse aparte foi pedido a mim, não a Vossa Excelência, né? E o Dino, Fux, pode dormir em paz que não pedirei a Vossa Excelência. Ou seja, aí o pessoal, ih, tá vendo, lacrou, que bom, lacrou. Bom, de novo, o que tá aparecendo aqui, evidentemente, o Dino vai acompanhar o Alexandre de Moraes, isso tá óbvio, mas isso já era mais ou menos óbvio de antes, né? O Dino foi aquele cara que tentou inventar uma lei absurda de proibir a Magnitsky no Brasil, acabou fazendo um monte de lambança, prejudicando o pessoal de Mariana, prejudicando um monte de ações aqui no Brasil e não resolvendo absolutamente problema nenhum no final das contas. Então tá mais do que claro que o Dino vai se enfiar no mesmo buraco que o Alexandre de Moraes está se enfiando, até porque o Dino tem aspirações políticas para depois do período de juiz dele, né? Talvez o Alexandre de Moraes tenha também, nenhum dos dois vai conseguir, mas que eles querem, posição política eles querem. Enfim, o Fux deixou claro que, olha só, foi acordado uma coisa, está acontecendo outra. Mas os dois ficaram quietinhos, beleza, lacrou, beleza, o Fux ficou quieto. Isso daqui quer dizer absolutamente nada em termos jurídicos, a não ser dizer que o Dino vai acompanhar o Moraes, o que já era esperado. Nenhum dos outros falou nada, nem o Fux falou nada, nem a Carmen Lúcia falou nada, nem o Zanin falou nada. Então, ou seja, os outros três que são os votos realmente importantes, que podem eventualmente mudar a história desse julgamento, ainda vamos ficar por ver, né? A grande expectativa é que o Fux divirja do voto do Alexandre de Moraes. Não sabemos se isso vai acontecer, eu farei um vídeo sobre isso, mas tudo indica que sim, até porque teve este a parte aqui, olha só. Senhor presidente, só apenas pela ordem, por favor. Vossa Excelência está votando as preliminares, eu vou me reservar o direito de voltar a elas na oportunidade em que eu vou votar. Porque desde o recebemos a denúncia, por uma questão de coerência, eu sempre ressalvei ter vencido nessas posições. Sorte que eu vou voltar a essa, muito embora, assim como Vossa Excelência votando direto, eu também vou votar direto, mas vou abordar também as questões preliminares.
Questões preliminares, para quem não sabe, são questões que você tenta resolver do ponto de vista jurídico antes do julgamento do mérito, né, da coisa principal, né? Então, por exemplo, uma das preliminares diz que esse caso não deveria estar sendo votado no STF, deveria estar sendo votado na primeira instância. Né? Então, se é para votar na primeira instância, tem que jogar para a primeira instância, eles não tem nem que julgar o mérito. Né? Então, se alguma preliminar ganhar nessa história, pode acabar com o processo inteiro. Tá? E, de novo, talvez a Carmen Lúcia e o Zanin não tenham coragem de divergir do Alexandre de Moraes no mérito, porque o Alexandre de Moraes vai condenar o Bolsonaro, todo mundo quer condenar o Bolsonaro ali. Mas talvez tenham coragem de divergir do Alexandre de Moraes em alguma preliminar, jogar para a primeira instância, jogar para o plenário, que também é outro atraso enorme, ou pedir vista, enfim, tem um monte de coisa aqui que pode acontecer. O Fux já deixou claro que vai questionar a preliminar. Veja, ele não adiantou a decisão dele, nem seria de bom tom, né? Quando ele tiver o voto dele, vai dizer qual é a decisão dele. Mas você concorda comigo que se ele fosse decidir a favor das preliminares que o Alexandre de Moraes falou ali, que ele não precisaria fazer essa parte? Ele não precisaria fazer essa parte se não fosse decidir isso daqui. E isso daqui é significativo, né? A esquerda toda feliz, porque deu uma lacrada ali, não sei o que lá. Isso não quer dizer absolutamente nada, ao passo que isso daqui faz um sentido, isso pode acabar com esse julgamento, pode destruir o julgamento. Se ele for acompanhado pelo Zanin e pela Carmen Lúcia, eu sei, é uma possibilidade muito remota, mas se ele for acompanhado, meu amigo, a coisa vai ficar ruim para o Alexandre de Moraes nessa história, né? Mas tem mais, ele vai falar mais coisa aqui, olha só. Obrigado, presidente. Não, obrigado, ministro Fux. Só constatando todas essas preliminares até agora que eu me referi, todas foram votadas por unanimidade, inclusive com o voto de Vossa Excelência. Essa que vou me referir... No recebimento da denúncia. No recebimento da denúncia, exato. Repara que tem uma diferença, como eu falei para vocês, né? Essas preliminares foram votadas no recebimento da denúncia. Não quer dizer que seja a mesma coisa no julgamento, né? O recebimento da denúncia, tipo assim, de repente o caso não é tão forte assim, não tem uma prova tão segura contra a pessoa. Talvez a delação premiada realmente seja uma coisa meio estranha ali, coisa e tal. Mas vamos avaliar, né? Vamos receber a denúncia, vamos avaliar a coisa, vamos ver com cuidado esse processo e depois a gente faz a condenação. Aí você pode chegar à conclusão de que, olha só, as preliminares aqui realmente estão falhando, né? As preliminares não justificam esse julgamento. Então, de novo, o fato da preliminar ter sido aceita, inclusive por unanimidade, inclusive com o voto do Fux na denúncia, não quer dizer que elas sejam válidas agora. Agora, o julgamento é outro patamar totalmente diferente. Né? Para o recebimento da denúncia, basta haver indícios de materialidade e autoria de um crime. Se há indícios de materialidade e autoria, você já recebe a denúncia, vai avaliar e coisa e tal. Agora, para condenar é outra história. Para condenar, você tem que ter a certeza inegável, nenhuma dúvida, de que o que aconteceu foi aquilo que está descrito pelo promotor. Se tiver dúvida, você não pode condenar. Você não pode condenar. Se tiver dúvida, in dubio pro réu, você não pode condenar, né? Então, essa troca entre o Alexandre de Moraes e o Fux aqui foi bastante reveladora sobre o que vai acontecer na parte da tarde. É lógico, dependendo de como é que for o voto do Fux, como é que for as outras coisas, a gente vai comentar mais sobre isso, né? Além disso, nesse meio tempo, o Zucco já disse que tem a maioria na Câmara para pautar a anistia. Afirma que mais de 300 congressistas apoiam levar a proposta ao plenário. A fala foi para chegar ao STF para acompanhar o julgamento do Bolsonaro, né? E vamos ver se o Congresso consegue votar isso. Seria muito importante o Congresso votar essa semana, pelo menos a urgência da anistia. Vamos ver se eles conseguem fazer esse tipo de coisa para dar esse recado que é muito importante. Lembra? Esquece o ponto de vista jurídico. Isso aqui é uma coisa de propaganda. Então, o Congresso votando contra o STF manda uma mensagem muito clara nessa história toda, né? E, lógico, vamos ver como é que vai ser o voto do Fux. O voto do Fux pode ser devastador para o Alexandre de Moraes. Pode fazer com que a Carmen Lúcia e o Zanin resolvam acompanhar ele. E aí, nesse caso, meu amigo, Alexandre de Moraes e Flávio Dino ficariam numa coisa bem chata. Bem isolados ali na Magnitsky, os dois, isoladinhos no canto deles. É pouco provável? É pouco provável. Mais provável eles condenarem Bolsonaro, mas não deixa de ser uma possibilidade. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.